No Laboratório de Eletricidade e Magnetismo da Universidade Estadual do Ceará, um professor de física tem à sua disposição um osciloscópio e 2 geradores de funções arbitrárias. Com o intuito de explorar a superposição de movimentos periódicos, o professor seleciona 2 sinais obtidos através dos geradores de funções e combiná-los na tela do osciloscópio, numa varredura no plano coordenado ortogonal XY, com a origem em O no centro dessa tela. A análise realizada, bastante divertida por sinal, combina sinais harmônicos de frequência ômega, mas com uma diferença de fase delta constante no tempo. Para sinais com mapeamento na variável tempo t, com a seguinte forma simples, nós temos x de t é igual a b cosseno de ômega t e y de t é igual a cosseno de ômega t mais delta. É construída em um quadro qualitativo com os resultados obtidos pelo professor na tela do osciloscópio. Considerando esses resultados, atente para as informações a seguir. Tá, nós temos 4 informações aqui. E a questão quer saber qual delas é que está correta. Primeiro ele coloca aqui, se delta é igual a 0, o movimento combinado é retilíneo na direção da diagonal no retângulo de lados 2A e 2B. Tá, então nós temos aqui uma função x de t e uma função y de t, tá, que as duas funções combinadas elas formam o que a gente chama de diagrama de fase. Algo parecido com o que a gente faz lá no lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo a gente tem uma função também, uma função y e uma função x. Y é o movimento vertical, a componente vertical do movimento, e x é a componente horizontal. E essas componentes elas descrevem partes diferentes do movimento. E eles combinados eles formam um diagrama de fase deles, forma esse movimento, tá? Então a combinação dessas duas funções vai formar um diagrama de fase, não necessariamente uma equação de trajetória, tá? Então vamos lá, assim, enrolação. Então aqui 1 para delta igual a 0. Então nós temos o seguinte, deixa eu colocar as funções aqui. X de t é igual a b cosseno de ômega t e y de t é igual a cosseno de ômega t mais um delta. Tá? Para delta igual a 0 ele fala que o movimento combinado é retilíneo na direção da diagonal no retângulo de lados 2A e 2B. Então vamos lá, para delta igual a 0, eu vou ter y igual a cosseno de ômega t. Tá? Então, ó, percebe que se eu dividir aqui y de t por x de t, eu vou ficar com y sobre x igual a sobre b. E cadê o cosseno? Eu tenho um cosseno nos dois termos, eles vão se dividir. Portanto, y é igual a sobre b vezes x. Percebe que isso aqui é uma equação da reta. Então nós temos o seguinte. Temos aqui o gráfico ortogonal, eixo y, eixo x. Então isso aqui descreve uma reta assim. Dessa maneira, tá? De maneira que para x igual a b, aqui nós temos y igual a já que eu vou cancelar o b com b aqui, tá? Só que se x também for menos b aqui, então y também é igual a menos a. Então aqui mais ou menos b se implica que y é igual a mais ou menos a. Então nós temos aqui o que a questão está dizendo.
que a afirmativa ela está afirmando. Então nós temos aqui um retângulo, ele forma os lados de um retângulo de lados 2A e 2B. Qual é a distância do 0 para cá? A. Qual a distância daqui para cá? A. Ah, mas está no menos A. Mas qual a distância? 2A. Qual a distância aqui? 2B. Tá, então essa afirmativa aqui ela tá beleza. Tá? Então deixa eu só colocar aqui para termos mais espaço aqui para as outras afirmativas. Né? Não quero saltar a linha, mas então aqui na segunda afirmação nós temos delta igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus. Tá? Quando eu substituo aqui na nossa expressão, nós temos o seguinte: cosseno, tá aqui, ver se cabe não, cosseno de ômega t mais π sobre 2. Π sobre 2 é 92. Mas cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 90 é 1. Então só sobrou aqui o menos seno de ômega t. Tá? Quem é menos seno de ômega t? Quem é que eu estou expandindo aqui? É cosseno de ômega t. Então esse aqui é y sobre o a. Tá? Aí ele fala que o movimento combinado tem como representação a trajetória elíptica descrita no sentido horário com os eixos na direção dos eixos coordenados. Tá? Ele fala que a trajetória vai ser elíptica e o sentido do movimento vai ser no sentido horário. Tá? Então observe o seguinte: para que seja a trajetória elíptica, a gente tem que, esse diagrama de fase ele tem que satisfazer uma equação da elipse. Tá? Só que nós temos o seguinte: se a gente pegar a identidade trigonométrica, cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t, isso aqui é igual a 1. Identidade fundamental trigonométrica. Agora, divide-se x pelo b, nós temos cosseno de ômega t. É elevado ao quadrado, que é x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais seno de ômega t, isso aqui é y ao quadrado sobre a ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Então isso aqui é uma equação da elipse. Pronto, então a primeira parte aqui já foi confirmado. Tá? Então essa aqui é uma elipse. Deixa eu desenhar o gráfico dela aqui. X, Y. Agora a elipse. Tá? Y, X. Aqui B menos A. Aliás, aqui é mais A e aqui menos A. Tá? Agora basta saber qual é o sentido desse movimento aqui. Como é que a gente pode fazer? Eu vou pegar essa função aqui, y igual a menos A seno de ômega t. Vou atribuir um valor para esse ômega, já que ômega ele sempre vai ser positivo. Eu vou atribuir um valor para ele. Deixa eu dizer que ômega, por conveniência, eu vou dizer que ele é 1 radiano por segundo. E vou resolver isso aqui. Então, para t igual a 0, nós temos... Tá? Então, vou fazer também para essa função. Vou fazer tanto para x quanto para y. Deixa eu apagar esse aqui. Pronto. Eu vou fazer tanto para x quanto para y. Análise. X de t igual a 0. Para t igual a 0, x ele vai ser cosseno de ômega t. Cosseno de 0 vai ser só b. Então a posição da partícula aqui no tempo t igual a 0 vai estar aqui. Tá? Vai ser x igual a b. E o y, sendo de 0, dá 0. Então a altura aqui, ó, 0 a 0. Então a partícula vai estar aqui. Beleza, no tempo t igual a 0 a gente não tem como dizer qual vai ser o sentido de rotação da partícula. Mas no tempo t igual a, sei lá, tempo t maior que t0, ou seja, eu vou colocar aqui conveniência π sobre 4 segundos, tá? Como ômega é igual a 1 radiano,
Então nós temos que x é igual a cosseno de π sobre 4. Então nós temos ômega, que é 1 vezes π sobre 4. Isso aqui dá raiz de 2 sobre 2b. Raiz de 2 sobre 2b está mais ou menos bem aqui. Assim. Vou colocar aqui de azul. A raiz de 2 sobre 2b. Raiz de 2 sobre 2b. Está mais ou menos aqui. Tá? E o y é igual, como o seno de π sobre 4 é o 45 graus, esqueci de mencionar. Como o seno de π sobre 4, seno de 45 é o mesmo que o cosseno de 45, então, como eu tenho um sinal menos aqui, então esse aqui dá menos raiz de 2 sobre 2a. Raiz de 2 sobre 2a. Então, menos raiz de 2 sobre 2a está mais ou menos aqui. Menos raiz de 2 sobre 2a. Então, ó, percebe que a partícula ela está bem aqui. Bem aqui, ou seja, tempo t igual a 0. Ela está aqui no eixo x. E depois ela vai aqui lá para o quarto quadrante. Ou seja, ela está vindo para cá. Então, se eu pegar aqui a vetor velocidade do movimento aqui, ele está nesse sentido. Tá? Então, está no sentido horário. Tá? Então, confirmamos aqui que ela é uma elipse. Confirmamos que ela a trajetória é elíptica, que descrita no sentido horário. Então, isso aqui está ok também. Tá? Na terceira, ele coloca aqui delta igual a 3 meios de π, 3π sobre 2. Ele considera as amplitudes iguais, A igual a B, só que ele fala que o movimento combinado, a representação da trajetória circular, no sentido também horário. Vamos verificar isso aqui. Então, na terceira aqui, ele coloca duas condições. A fase é igual a 3π sobre 2 e ele coloca A igual a B. As amplitudes iguais. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer de novo a expansão do cosseno. Então, cosseno de ômega t mais 3π sobre 2. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Cosseno de 3 meio de π é 0. Cosseno de 3 meio de π é menos 1. Então, isso aqui vai ser menos seno de ômega t, menos 1, dá seno de ômega t. Então, esse aqui é o valor de y sobre A. Tá? Então, se as amplitudes elas são iguais, ou seja, A igual a B, então nós vamos ter que y quadrado, né, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y quadrado sobre A ao quadrado. Agora x sobre b quadrado, só que b é igual a A, então botar A quadrado, isso aqui é igual a 1. Portanto, x ao quadrado mais y quadrado, isso aqui é igual a A quadrado. Isso aqui é a equação da circunferência. Equação da circunferência. Então, a primeira informação ela confere. Então, nós temos aqui um gráfico. Essa questão é bem longa. A questão é bem longa e disparada, a mais difícil dessa edição da US. Então, nós temos aqui um círculo. Não está perfeitinho, mas não está perfeitinho, mas a gente finge que está. Então, esse aqui é um círculo. Ops. Isso aqui é um círculo de raio A. Um círculo de raio A. Agora ele afirma que o sentido do movimento também é horário. Olha o problema. Vamos ver se ele também está horário. Tá de cara, para t igual a 0, a partícula se encontra aqui. Não vai ser muito diferente da primeira análise que a gente fez. Agora, vamos observar o seguinte. Eu tenho um seno de ômega t, tenho um seno de ômega t aqui também. Qual é a diferença deles? É o sinal. Enquanto um
com o sinal negativo, ele deu um movimento no sentido anti-horário, no sentido horário, perdão. Então, com esse sinal positivo, então a partícula ela vai se encontrar aqui, para tempo t igual a raiz de 2 igual a π sobre 4. Então, ó, o movimento da partícula está aqui, para ver. Tá? Então, o sentido é anti-horário, ou seja, está no sentido contrário. Portanto, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Então nós temos aqui 1 e 2 corretos, a terceira é falsa, porque a partícula descreve no sentido anti-horário. E por último, nós temos aqui no 4 a delta igual a π. Delta igual a π, nós vamos fazer a mesma coisa. Cosseno de ômega t mais delta. Isso aqui é igual, aliás, mais π. Delta igual a π. Aqui é cosseno de ômega t, cosseno de π. Só que os outros termos a gente já sabe. É seno de ômega t, seno de π. Para não colocar, isso aqui é menos zero, que seno de π é zero, né? E cosseno de π dá menos 1. Então qual é o resultado disso aqui? Dá menos, então y sobre a dá menos cosseno de ômega t. Qual que ele mais ele afirma aqui? O movimento combinado é novamente retilíneo, mas ao longo da outra diagonal do retângulo de lados A e B. Tá? A mesma forma, para poupar tempo. Exemplo que o item 2 e o item 3 eles mudam o sinal, aqui também vai mudar o sinal. Então um ômega t aqui, então eu vou ter a seguinte relação: y sobre a igual a x sobre b. Portanto, y é igual a menos a sobre b vezes x, tá? Se aqui deu uma reta com coeficiente angular positivo, aqui deu uma reta com coeficiente angular negativo. Reta com coeficiente angular negativo. Então, eu vou ter o mesmo resultado aqui, só que trocado. Então, eu vou ter algo assim. Para cá. Resultado para cá. Certo? Portanto, essa aqui também está correta. Essa aqui está correta. Então, item 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Portanto, gabarito aqui, ó, letra D. Questão enorme, tá? Mas é isso aí. Para ficar mais claro aquilo que eu expliquei na questão, eu vou refazer aquela mesma análise usando aqui o GeoGebra. Tá? Tem uma figura de Lissajous aqui. Tá? E eu reproduzi aqui aquele mesmo gráfico, só que eu coloquei uma coisa aqui um pouco mais geral. Então eu só vou alterar um pouco os parâmetros aqui para ficarem de acordo com o que a gente tem lá na questão. Então, abrindo aqui, deixa eu dar uma expandida, percebe que o item 1, ele fala aqui, tá? Antes de falar no item 1, deixa eu... Tá, aqui são as funções aqui de movimento. Então, as funções de movimento. Aqui eu coloquei mais generalizado. Na questão ela fala o seguinte, que a fase do x de t, ela é zero. Então esse delta 1 aqui é zero, então coloquei como zero aqui. E ele colocou com uma fase diferente de zero aqui o delta t, o delta 2. A fase diferente de zero inicialmente. Tá? E as amplitudes iguais, ômega 1 igual a ômega 2, do jeito que está aqui. Então a fase de delta t2, de delta 2, eu vou alterando aqui, ó. Olha a coisa que eu tenho aqui. Tem uma elipse na diagonal aqui e tem uma reta. Tá? A primeira situação lá, a primeira afirmação, ele fala que o movimento ele vai ser feito ao longo de uma reta, que ela é a diagonal de um retângulo de lados 2A e 2B. Tá? Então tá aqui a partícula, o movimento dela aqui ao longo da reta,
E esse de vermelho aqui é a projeção dela nos eixos ortogonais. Então aqui, isso aqui é o tempo decorrido aqui no movimento. Então isso que acontece no item 1. No item 2, ele fala para a gente colocar a fase igual a π sobre 2. Então a fase aqui, eu coloquei ela variando π sobre 4, por algum motivo eu não consegui colocar em grau. Então tá aqui π sobre 4, que é 0,79, aqui π sobre 2. Ele fala que é uma elipse. Tá aqui a elipse. Tá aqui a elipse e o sentido do movimento horário. Olha para onde é que ela não vai, ó. Pro sentido horário. Eu posso alterar as amplitudes aqui, ó. Tem uma elipse mais achatada aqui. Posso alterar as amplitudes do jeito que eu bem quiser aqui. Deixa eu deixar aqui que é mais assim. Tá melhor. Tempo decorrido. Tá aqui. E aqui é a projeção do movimento. Deixa eu zerar aqui. Aí o próximo ele fala para uma fase 3 meios de π, que ele dá 3 meios de π, 3π sobre 2 é 270 graus. Então tá aqui, se aqui tá variando de 45 e 45, então eu vou botar aqui, 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 e ele diz para colocar as amplitudes iguais. Deixa eu botar aqui na amplitude máxima aqui, outras amplitudes iguais, Só que ele afirma também, ele diz que vai ser uma circunferência, até aqui tá tranquilo. Só que ele fala que o sentido do movimento também vai ser horário. Vamos ver aqui, ó. Olha para onde é que a partícula não sai, sentido anti-horário. Então ela dá a volta para o outro lado. Então isso aqui já nega a afirmação da terceira. Pausando aqui. Agora vamos para a última. A última ele fala que a fase de y é π. Então vamos aqui para o π, 3,14. Ele dá o mesmo resultado. Ele dá o mesmo resultado do item 1, só que a diagonal é outra. A diagonal lá do retângulo. Então o movimento, ó, ele vai na diagonal aqui. Uma reta com coeficiente angular negativo. Então a reta ela é decrescente aqui. Então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, ele para quem tiver curiosidade ficar brincando com isso aqui, porque ó, ele pode dar umas coisas esquisitas aqui, ó. Posso variar aqui as fases, posso variar aqui as frequências, olha o que a gente acha aqui. Dá para ficar brincando aqui à vontade com isso aqui. Muito interessante. Isso aqui é chamado de figuras de Lissajous. Isso aqui acontece quando a gente tem uma sobreposição de movimentos harmônicos simples em duas dimensões. Então é isso. O vídeo está ficando muito grande, então vou encerrar por aqui.